Olá pessoal, dando aí continuidade, vamos para a nossa aula número 6, tá certo? Arquitetura da lógica proposicional. Vamos falar um pouquinho aqui da álgebra booleana, que é o que remete tudo isso aí. Ele que criou um sistema binário, na qual resolveu muitos problemas da parte lógica, tanto da engenharia quanto das lógicas matemáticas. E aí vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos aí um sistema, tá certo? O fluxo booleano. Mas vamos partir aqui e focar na parte matemática em si, tá certo? A álgebra booleana substitui a matemática convencional por um sistema binário. Qual é a vantagem do sistema binário? É que eu só vou ter dois símbolos. Ou ele é verdadeiro ou falso. Ou é 0 ou 1. Ou é sim ou não. Então isso aí vai ajudar muito a fazer uma máquina nos entender. Quando eu consigo converter tudo isso nesse verdadeiro ou falso. Então, ele em 95, essa extinção a dois valores, 0 e 1, mapeia perfeitamente a ausência ou presença de corrente elétrica, tornando-se o DNA de todos os sistemas digitais modernos. E aí nós temos aqui o que vamos falar agora do problema da ambiguidade. E aí, pessoal, temos também aí o problema da ambiguidade, tá certo? Porque precisamos de regras de sintaxe. Por exemplo, se não tiver regras, sem parênteses, a expressão pode gerar estruturas fundamentais distintas. Por isso que, como eu já havia comentado na aula anterior, não é isso? Vamos ter algumas regras aqui de sintaxe. Resolver primeiro o que está no parêntese, resolver primeiro determinados conectivos lógicos. É isso que vamos ver hoje aqui nessa videoaula, tá certo? Para não gerar ambiguidade nas saídas. Por isso que foi feito todas algumas regras de sintaxe. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, o que é que eu resolveria primeiro? P e Q ou Q ou R? Se eu for por esse caminho, eu vou ter um valor final verdadeiro para R. Se eu for por esse outro caminho, aí eu vou ter um valor final diferente do primeiro, tá certo? Então, para resolver esse problema de ambiguidades, o que é que vamos fazer? Ordem de precedência. Eu achei espetáculo aqui esse material que estamos trabalhando, porque ele fez uma ordem de precedência. Lembram que na expressão numérica, primeiro a gente resolve adição e subtração, depois multiplicação e divisão, depois potência e raiz? Aqui não é diferente. Aqui vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiro vamos resolver esse conectivo aqui, que é a oposição. Depois esse conectivo aqui, que é o i e o ou, tá certo? Depois esse conectivo aqui, o de implicação, e depois o conectivo de bidirecional, certo? Então essa vai ser a ordem de resolução, caso tenha o quê? Mais de um conectivo numa expressão, que é muito comum. E aí, essa aqui é a ordem de conectivos. E lembrando que primeiro vamos resolver o que está no parêntese. Por exemplo, temos aqui, ó, P e Q implica R se somente se S. Então, primeiro eu vou fazer P e Q, depois eu faço esse resultado implica em R, e por último eu faço o resultado disso aqui tudo bidirecional com S. Tá certo? Aqui, ó, a regra de associação. A regra de associação é a seguinte, ó. Quando o mesmo conectivo se repete, a leitura flui da esquerda para a direita, tá certo? Então, quando o mesmo conectivo se repete, a leitura flui da esquerda para a direita. P e Q e R. Só tome um cuidado com esse aqui de negação.
Se eu tiver negação de negação, primeiro eu faço esse, depois esse. Eu não posso nunca colocar dois conectivos juntos, tá certo? Então, tomar cuidado aí. A mesma coisa que a gente faz na matemática normal, não é isso? Ninguém coloca uma multiplicação junto com a soma. E aí a tabela verdade, isso aqui é de uma máquina, que pode acontecer. Tenho duas proposições, aqui são as 4 possibilidades, e eu vou analisar em que situação vai ficar aceso, vamos supor que seja uma lâmpada, e em que situação vai estar apagada. Em que situação a máquina funciona, em que situação não funciona. Então, isso aqui é uma aplicação prática dessa tabela verdade. Mas não é isso que vamos focar agora, vamos focar aqui. Nesse caso aqui, ó, construção 1, mapeando a estrutura. Eu quero saber o resultado disso aqui. Então, primeiro eu vou fazer não P, não P, não Q. E isso aí vai ficar o quê? Vai ficar oposto. E aí eu vou montando como eu fiz anteriormente. E aí mapeando a estrutura. E aí a gente primeiro faz aqui, ó, como eu já havia alertado, né? Pela ordem, não P, não Q. Depois eu faço o quê? A interseção de não P com não Q. E por último, a oposição de tudo isso aqui, que gera isso. Aqui é uma forma de visualizar, mas não é muito nosso foco nesse momento. Pronto. Nessa situação aqui, olha só que legal. Aqui eu montei a tabela verdade para as duas proposições. Primeiro eu vou fazer P implica Q, que tudo aqui é verdade, só não VF, que é falso. E aí eu quero fazer o quê? P e esse bidirecional, ou seja, P e esse aqui. Se os dois forem verdadeiro, é verdadeiro. Se pelo menos um é falso, é falso. Então vou ter V, F, 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 olhando para essa coluna de P e essa daqui. Para fechar, aí agora eu quero isso aqui, esse resultado, implicando em Q. Então V, V é verdade. F, F é verdade. F, V também é verdade. Se fosse VF seria falso. Mas F, F também é verdade. Então aqui deu tudo verdade. Quando tudo acontece verdade, a gente fala que gerou um modo Pones. Qualquer que seja o resultado de entrada, sempre vai ser verdadeiro. É uma anomalia estrutural. Quando isso aí acontece, tem que ser reanalisado todo o sistema booleano, que vamos ver mais na frente, tá certo? Mas aqui é conhecido como modus ponens. Independente do resultado que a gente colocar aqui, sempre vai ser verdade. E aí, foi justamente daí que surgiu a tautologia, que são regras que a gente usa para poder resolver expressões booleanas. Quando a arquitetura de uma proposição garante uma saída verdadeira, sob qualquer cenário encontramos uma proposição de característica especial que reage à implicação lógica. Exemplo 1. O resultado dependia estritamente do material de entrada. No exemplo 2, modus ponens. A última coluna encerra apenas com o valor verdade, independente da entrada. Então, assim, foi daí que percebeu-se a tautologia e foi analisando para que isso não viesse a acontecer. Isso não é uma coisa legal para uma máquina. Agora vamos otimizar a análise. Fazer uma análise direta, sem ter que fazer toda a tabela verdade. É possível resolver questões de forma direta, sem precisar resolver toda a tabela verdade. No primeiro exemplo, temos isso aqui. Eu sei que já está resolvido, vou fazer aqui no modo até mais fácil. Olha só, alvo. Eu quero saber qual é o valor lógico disso aqui, ó, de P, onde eu tenho aqui, ó, P e Q, onde aqui eu tenho não P, se somente se Q, tá certo? Então o cenário é o seguinte, ó, digamos que a entrada seja P igual a V e Q igual a F, ou seja, esse primeiro aqui, deixa eu só mudar aqui a cor. Esse primeiro aqui eu estou dizendo que é verdadeiro
e esse aqui entrando como falso. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui não verdadeiro se somente se o que é o que? Falso. O que é o não verdade? O que é uma coisa não verdade? Não verdade é falsa. Falsa se somente se falsa. Quando eu tenho um bidirecional de FF, o resultado disso aqui é o que? É uma verdade. Então percebam que aqui eu consegui resolver sem precisar construir toda aquela tabela, tá certo? Eu fui analisando aqui passo a passo. O jeitinho que está aqui, não é isso? Ó. Primeiro eu substituí os valores que foram dados. Então não V virou F. F se somente se F resulta em V. Então se for entrada verdadeira e outra falsa, o resultado vai ser verdadeiro. Isso é uma forma mais rápida de resolver isso em 3 passos. Temos também aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui ele já vai dar um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque eu preciso analisar as 3 proposições. Ele não está falando se P, Q ou R é verdadeiro ou falso. Ele está dizendo cada uma delas e eu vou analisar se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O primeiro passo é analisar se P, Q e R é verdadeiro ou falso. P vai ser o quê? Eu estou afirmando que o P, seno de x, é maior do que 1. O módulo do seno de x é maior do que 1. Eu já sei que o P é falso. Sabe por que é falso? Porque quando eu estou dizendo isso aqui, eu estou afirmando que o seno de x ele é maior do que 1 e é maior do que 1 e menor ou igual a menos 1. Tá certo? Já está errado. Então já posso garantir que P é falso. Sabe por que é falso? Porque o seno de qualquer ângulo varia entre menos 1 e 1 e não pode ser maior do que 1. Tá certo? Outra informação, que é em relação ao Q. O Q é verdadeiro ou é falso? Também já estou vendo aqui que é falso. Por quê? Π é um número racional. A gente conhece o valor π, que é um número irracional. E a terceira proposição é a R. Na R eu tenho o quê? Na R ela está afirmando que 2 é primo. Aqui é verdade. Certo? Se vocês forem relembrar aí números primos, o único número primo que é par é o número 2. Então eu tenho aqui uma proposição em que o P é falso, o Q é falso e o R ele é verdadeiro. Então eu tenho o seguinte, ó, P ou R. P ou R. Quem é P? P é F e o R é V. Tá certo? Então, olha só. Quando eu estou com esse conectivo aqui, tá certo? De P ou R, basta um dos dois ser verdadeiro para que eu tenha isso aqui como verdade. Então, já sei que isso aqui vai ser uma verdade. Só que isso aqui está implicando em quê? Vamos lá. Q ou R. Então, aqui eu tenho Q e R. Aqui Q vai ser falso. E o R vai ser o quê? Verdade. Então, Q e R só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se pelo menos um for falso, isso aqui é falso. E aí, pessoal, nós temos aquela implicação V, então F. Quando acontece de V, então F, essa é a única situação em que o resultado disso aqui vai ser o quê? Vai ser falso, porque estamos na situação Vera Fischer, tá certo? Da implicação. Eu vi isso no vídeo do professor, achei muito interessante. E aí é bom que ajuda a gente a gravar, porque a única situação que seria falso numa implicação é quando eu tenho V implicando F, tá certo? Então pronto, resolvida a questão, sem precisar fazer uma tabela verdade com 3 proposições que daria o quê? 8 linhas. Uma outra situação aqui é essa questãozinha aqui, que já é mais simples, tá certo?
avaliar com as entradas V e V. Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então, aqui eu tenho, olha só, P verdadeiro e Q verdadeiro. Então, aqui é verdade e verdade. Se aqui é VV, então isso aqui vai ser verdade e verdade, não é isso? Se eu tenho V, a única situação que seria falsa era o VF. Então, aqui é verdadeiro. Vamos ver aqui no outro lado. Não que. Não que já vai ser o quê? É não V e não V, então vai dar F, F. F implica F, é verdade, não é isso? Verdade. Então, o bidirecional vai ser o quê? V, bidirecional V, que implica em V. Tá certo? Então, essa é a minha resposta. Então, percebam que é possível resolver situações de lógica sem precisar fazer sempre aquela tabela verdade, que é importante. Mas em tautologia, usando a tautologia, é possível resolver fazendo uma análise ali apenas daquela linha, quando eu sei os valores de entrada. Agora, se eu perguntar quais são os possíveis valores onde vai ser verdade, aí não tem para onde correr. Primeiro eu tenho que fazer a tabela verdade. Então vamos lá. O que foi que vimos hoje aqui nessa videoaula? É a síntese, o que vem primeiro, aqui é a sequência de resolução de questões, primeiro o parêntese, depois o restante, o motor booleano e a avaliação direta. Quando eu já tenho os valores de entrada, eu não preciso fazer toda a tabela verdade, eu só vou aplicar os valores de entrada para ver qual vai ser o resultado. Ok, pessoal? Mais uma aula aí concluída e pretendo fazer mais uma.